Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Vamos, mais uma vez, ajudar na proclamação da liturgia da palavra, na proclamação da primeira e da segunda leitura. Dessa vez, eu vou falar sobre as leituras do primeiro domingo da Quaresma, nesse nosso ano litúrgico B. A igreja está no ano litúrgico B, e aí você vai ter que ler, no primeiro domingo da Quaresma, você vai ter que ler essas duas leituras que nós vamos comentar hoje. Detalhe, como você já sabe, como a gente sempre fez, ao meu lado, uma foto. Nós vamos trabalhar com imagens das páginas do lecionário dominical. Então nós vamos pegar as leituras exatamente como elas vão aparecer no lecionário. Pode ser que na sua paróquia não se use o lecionário, você leia diretamente do jornalzinho, ou você lê diretamente da Bíblia, mas eu vou preferir usar o lecionário, já que ele é mais amplamente utilizado. Você já sabe disso, eu já repeti isso várias e várias vezes. A primeira parte aqui, então, nossa primeira leitura é uma leitura do livro do Gênesis, quando Deus fala sobre sua aliança com Noé. Então, bora lá de novo, vou aparecer pequeno aqui, como sempre, vamos aparecer pequenos e vamos para a primeira parte da nossa leitura. Leitura do livro do Gênesis. Lembra que eu sempre gosto de fazer isso, é apontar onde estariam os possíveis erros a serem cometidos, onde estariam os detalhes aos quais você tem que atentar, certo? Bora lá. Primeira coisa existem duas pessoas falando nessa leitura. A primeira pessoa falando está na primeira linha logo, no versículo 8, que é o narrador. Disse Deus a Noé e a seus filhos. Isso é o narrador falando. Primeira atenção que eu gostaria de dar a essa linha é que você dê uma ênfase à palavra Deus, para dizer, olha, o que vai ser dito a partir de agora foi Deus que falou. Então, disse Deus a Noé e a seus filhos. Disse Deus a Noé e a seus filhos. Tá? A partir dessas aspas e até essas aspas aqui no final, tudo isso é Deus falando. Tudo isso sai da própria boca do Criador. Então a gente tem que mudar a nossa entonação. Claro, a gente tem que impor uma voz mais grave, uma voz mais séria e, obviamente, de preferência, mais lento, tá? Então imagina só, mais ou menos assim, é uma sugestão, repito, você já sabe que tudo que eu faço aqui é dar sugestões acerca de como a leitura deve ser feita. Mas é claro que você pode ter o seu estilo, já deve estar acostumado a ler, já não é a primeira vez que você vai ler esta palavra, certo? Mas passa isso para os principiantes, passa isso para aqueles leitores que estão entrando agora, para ver se eles conseguem treinar isso, mudar um pouquinho, para que a proclamação da palavra toque mais corações, para que a proclamação, a sua proclamação da palavra de Deus seja responsável por atingir novos corações, mais corações rumo ao céu. Então, bora lá. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer a minha aliança convosco e com vossa descendência. Percebeu a diferença de entonação? Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência. Uma vírgulazinha, respira um pouquinho, porque você pode continuar, você pode talvez até chegar até esse ponto de um fôlego só, quem sabe? Então, entre a fala do nosso narrador, você já pode dar uma respirada aqui também, Disse Deus a Noé e a seus filhos. Respirei. Eis que vou estabelecer a minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra, que saíram convosco da arca. Preste bem atenção à entonação dessa última frase também, que saíram convosco da arca. Isso é uma explicação. Isso é não precisa memorizar isso, mas é uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Então ele está explicando
que os animais da terra, todos, na verdade, todos os animais da terra, saíram convosco da arca, saíram com Noé e com os filhos dele da arca. Então presta bem atenção a isso. A entonação do que saíram convosco da arca não pode ser rápida depois de todos os animais da terra. Eu não posso dizer todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Certo? Que fica parecendo que você está restringindo ao invés de explicando, tá? Então a explicação é simples. Com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Diminuindo um pouquinho a entonação a fim de explicar. É como se eu dissesse, né? Celebrada pelo nosso bispo, que é o nosso pai diocesano. Pronto, eu quero explicar o que é que o bispo representa para a gente. Então, o tom de explicação você baixa um pouquinho, certo? E aí dá para respirar. Aqui você dá para respirar de novo. E continua. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Olha, eu estou lendo enquanto olho para você na câmera, certo? Então, respirei. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Não precisa nem dar essa pausa grande depois do não haverá que eu dei agora, né? E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Ok? A entonação, eu posso ler tudo isso, mas eu queria dar um alerta que eu sempre falo. Não dê pausas por causa da mudança de linha, feitos normalmente muitas pessoas dariam aqui nesse ponto. Eis que vou estabelecer a minha aliança convosco e com vossa descendência. Não dê essa pausa. Não dê. Veja, isso é uma frase só, até essa vírgula. Até essa vírgula. Eis que vou estabelecer a minha aliança convosco e com vossa descendência. Com todos os seres vivos que estão convosco. Aves, animais domésticos e selvagens. Enfim, com todos os animais da terra que saíram da arca convosco. Ou que saíram convosco da arca. Ok? Então, não dê pause, não dê essa pausa depois de uma linha, certo? Novamente aqui, ó. Existe uma pausa por causa dos dois pontos. Estabeleço convosco a minha aliança. Só que agora eu vou ter que ler as duas linhas. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. A pausa poderia ser dada aqui. Muita gente dá a pausa aqui porque muita gente lê no ritmo que está escrito no lecionário. As linhas como se fossem necessariamente pausas, e não são. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio. Aí nós temos uma pequena pausa aqui. E não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Lembrando que tudo isso daqui até aqui é falado no tom de voz de Deus. É Ele que está falando. Segunda parte da nossa leitura será assim. E Deus disse, veja, depois de você ter falado um bocado de tempo com a voz de Deus, você vai falar uma linha com a voz do narrador e o resto inteiro com a voz de Deus. Então, nós temos aqui, de novo, nessa linha, nós temos o narrador e a partir dessas aspas e até estas aspas, isso é Deus falando. Ok? Então, tudo isso aqui vai ser lido na entonação que você dá ao Criador, na entonação que você dá ao nosso Pai. Então, e Deus disse, este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Num fôlego só, se você conseguir, é ótimo. Se você não conseguir,
dá aquela paradinha a cada vírgula e respira um pouquinho, não demora muito. Respira só um pouquinho. Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Não sei se você conseguiu ouvir no microfone que eu puxei um pouco de ar onde havia vírgulas, tá certo? Só que agora o tom de voz de Deus é explicando, porque ele vai explicar qual é o sinal. Veja, ele começa aqui dizendo, este é o sinal da aliança. E depois tem 2 pontos. Ora, depois de 2 pontos, ou ele vai explicar algo, ou ele vai listar algo. Ele vai fazer uma lista de coisas que a gente tem que fazer. Nesse caso é explicar qual é a aliança. Então, põe o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Aqui tem um ponto. A pausa tem que ser longa. Dá tempo de respirar. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, não esquece de você falar o R. É importante falar esse R. Porque dá a impressão de quem está ouvindo de que Deus falou no passado, se você não permitir que as pessoas ouçam o R. Então, quando eu reuni, é passado. Mas aqui é quando eu reunir. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. Sem pausa. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Cuidado com esta palavra, porque na leitura rápida a gente pode ler parecer, o verbo parecer. Mas aqui é perecer, morrer, ok? Então preste atenção a todos esses detalhes. Eu vou fazer uma leitura inteira, tentar fazer uma leitura inteira, correta dela, para ver se a gente consegue entender mais ou menos como deveria ser a leitura, ou como eu sugiro que seja a leitura, tá? Então, leia comigo aqui mentalmente, ouça e depois tente até verificar se eu cometo algum erro ou se você tem uma visão melhor naquele ponto. Ó, João, você não leu bem aqui, eu vou tentar mudar isso, certo? Então, bora lá. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como um sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Talvez esse último final, né? Se você lembrar, uma leitura numa frase só. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Pronto. Assim, de uma vez, em vez da pausa, perecer nas suas águas. E depois o toda criatura. Eu acho que talvez uma leitura direta. Mas você pode ler novamente. E o segredo, lembra disso. Todo o segredo é ler e reler várias e várias vezes a passagem. Ler e reler várias e várias vezes a palavra. Para ter certeza de como soa melhor ou como vai ser entendido melhor se você, der uma entonação assim ou assado para a leitura, ok? Essa é a minha sugestão de leitura para a primeira leitura. Vamos para a segunda leitura. A segunda leitura é uma carta, a primeira carta de São Pedro, certo?
Novamente, Pedro vai falar com alguém. Então a leitura inteira é a leitura de uma carta, não existe quem fale, não existe, Pedro não está mencionando a voz de ninguém nessa leitura, então você não vai precisar criar duas vozes diferentes. É apenas o próprio São Pedro escrevendo, certo? Então, bora lá. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Eu dou essa pausa e faço menção ao justo pelos injustos, porque acho que essa parte ela tem que tocar mais quem está ouvindo. Jesus, justíssimo, santo, morreu porque nós não somos santos. Morreu porque nós somos pecadores. Então, cada chicotada que ele levou, cada prego em suas mãos, cada chaga, cada dor que ele sentiu, foi um pecado nosso. Então, eu gosto de enfatizar essa parte. Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados. Aí perceba que eu dei uma pausa maior. O justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Então, eu dou uma pausa bem grande aqui. Pode ser que você escolha não dar essa pausa, mas eu dou uma pausa bem grande ali para justamente enfatizar o justo pelos injustos. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu a vida pelo Espírito Santo. Veja que a expressão na sua existência humana é para explicar quando foi que Jesus sofreu a morte. Ele não sofreu a morte sendo Deus, ele sofreu a morte sendo homem. Então, é bom usar uma entonação desse na sua existência humana como se você fizesse uma concessão. Ele morreu, mas foi só por causa disso. Ele morreu, mas foi só nesse caso, certo? Então, sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Veja só. Tem uma palavra aqui muito complicada. Essa palavra aqui, por ser muito grande e pelas pessoas não entenderem o que significa longanimidade. Olha só, longanimidade. Longanimidade. O que é longanimidade? Deus usava isso quando? Quando Deus usava de longanimidade? Naqueles dias em que Noé construía a arca. O que é longanimidade? Atenção, longanimidade é isso aqui, ó. Longanimidade significa paciência, a virtude de suportar com firmeza as contrariedades. Virtude, a característica de Deus aguentar os pecados da gente, Deus aguentar todas as nossas transgressões, de Deus ser paciente, compassivo com todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Então Deus é generoso, é magnânimo. Deus usa de longanimidade, generosidade a todos nós, para com todos nós, mesmo nós transgredindo tanto as suas leis. Certo? Então, já sabe o que é longanimidade, é a paciência de Deus. É Deus suportar as besteiras da gente. Certo? Então, o que diz a palavra é, no Espírito, Jesus, quando a gente no credo recita que ele desceu à mansão dos mortos, ele desceu à mansão dos mortos para pregar aqueles espíritos que estavam presos, que morreram antes da salvação. A saber, quem foram? Aqueles que foram desobedientes antigamente. Quando Deus usava de paciência, quando Deus era muito paciente com a gente, naqueles dias em que Noé construía a arca. Certo? Então, revendo de novo o versículo 19 e o versículo 20, você tem, no Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber. Essa expressão, a saber, significa, eu vou dizer quais foram.
né? A saber significa, olha, preste atenção que eu vou dizer agora quais foram, é como se o a saber fosse dois pontos. Ele foi pregar os espíritos na prisão. Quem eram? Os que foram desobedientes antigamente. Antigamente quando? Quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construiu a arca. Então, lendo isso, seria, no espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Ok? Bora lá para a segunda parte. A segunda parte vai explicar sobre a arca e mais algumas coisas. Completando, né, veja como a igreja é sábia. Né? Na primeira leitura falávamos sobre a aliança de Deus a Noé, junto a Noé e toda a sua descendência, que somos nós, quando a arca parou em terra firme, quando se viu o arco no céu. Nessa arca, umas poucas pessoas, 8, veja, o 8 está entre travessões, isso significa que eu tenho que especificar que essas umas poucas pessoas, vou explicar exatamente quantas, são 8. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então veja, olha a entonação. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. Foram salvas por meio da água. Aí ele vai fazer o comparativo entre a água que banhou a arca e a água do batismo, né? A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. E veja que a frase "pois o batismo" vai gerar nas pessoas talvez aquela vontade de dar uma pausa aqui. Pois o batismo não serve para... Não é. É uma frase só. É uma frase só que começa aqui e termina aqui. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Cuidado com essa palavra, que é um pouco diferente, né? Potestades, mas é uma palavra comum na Bíblia, né? Um nível de anjo, um nível de servo de Deus, as potestades, os principados, as dominações e os anjos, certo? Então vamos dar uma lida última em toda essa palavra para terminar o nosso vídeo sobre o primeiro domingo da Quaresma. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que essa análise das duas leituras possa ajudar você a proclamar a palavra e levar a palavra aos corações e, com isso, levar os corações a Deus.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.